Fala, galera. Fala, torcedores, beleza? Nação rubro-negra. Ainda está repercutindo a história do Gabigol, né? Também, futebol suspenso por 2 rodadas não seria diferente, né? Ainda a imprensa fala da história do Gabigol. E ontem, o Gabigol deu uma entrevista, todo mundo viu, inclusive trouxe aqui no canal um compacto da entrevista. Quem quiser, é só assistir os vídeos anteriores. E hoje, o Seleção Sport TV, com Rizek, Lédio Carmona, vão avaliar essa entrevista e o desenrolar dessa história. Basicamente, vão ficar focados no quê? Gabigol mentiu, pessoal, né? Muito se fala da vestir a camisa, não vestir a camisa, mas pouco está se falando que Gabigol mentiu no primeiro momento, com nota oficial e tudo, hein? Disse que a foto era falsa em nota oficial. Pessoal, corte rápido aqui do Seleção Sport TV, falando exatamente sobre esse assunto do Gabigol. Link aqui na descrição do vídeo, créditos para o Seleção Sport TV, Canais Globo. Vamos para o vídeo, pessoal. Na verdade, que foi uma entrevista que o Gabigol deu ao Portal UOL, ao repórter André Hernan, e nessa entrevista, o Gabigol revela que ele e o staff dele mentiram sobre a foto com a camisa do Corinthians. E assim, eu acho que o assunto vestir a camisa do Corinthians, a não ser que vocês queiram debater, me parece superado. Ele cometeu um erro, um erro que tem inclusive aspectos comerciais, porque o Flamengo paga dinheiro ao Gabigol para que ele exiba as marcas do Flamengo, os patrocinadores do Flamengo, e ele vestiu a camisa de um clube. Mas isso poderia ter sido concluído na sexta-feira, no meu entendimento. Bastava o Gabigol falar, ó, eu errei, cometi um erro, vacilei, usei uma camisa que até por contrato eu não posso usar publicamente. Eu sei que era um evento na casa dele, mas tinha muita gente lá, e é por isso que a foto vazou. No entanto, o Gabigol e o staff dele tomaram uma decisão na sexta-feira, que foi dizer que essa foto era mentira, que essa foto era uma montagem. Fizeram uma nota oficial dizendo que a imagem era falsa, mandaram mensagens a jornalistas dizendo que a foto era falsa. Gabigol foi às redes sociais falar de fake news, e aí a mentira teve perna curta, porque na própria sexta-feira veio a punição do Flamengo, né? Punição pecuniária, 10% do salário dele, e que não veste mais a 10%. Ou seja, o próprio Flamengo, na sexta-feira, aferiu a veracidade da foto, e era fácil de fazê-lo, porque como tinha funcionários do clube ali na festa, bastava perguntar aos funcionários, e eles confirmaram a veracidade da imagem. Gabigol preferiu manter uma mentira por 3 dias, e ontem, em entrevista ao Portal UOL, a gente pode rodar alguns trechos, explicou por que mentiu, e por que só no domingo tornou público o seu erro, né? Então, primeiro eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei, mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco as camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando. Chama atenção essa mentira ter sido sustentada por 3 dias, porque no meu entendimento a credibilidade do Gabigol foi muito arranhada. Quando você solta uma nota oficial dizendo que a imagem era falsa, que você vai comprovar que a imagem era falsa, você está jogando no lixo a sua credibilidade, que é o bem maior que um ser humano pode ter. Se a gente for olhar, por exemplo, o julgamento ou o efeito suspensivo que o Flamengo conseguiu para ele, no caso do doping, o que estava em jogo ali? Era a palavra dele contra a palavra da equipe de dopagem. E por 5-4, uma decisão muito apertada, optou-se por acreditar na palavra dele ali. E a partir de agora? Como é que a gente faz para acreditar numa nota oficial que o Gabigol divulgue? Ela vai vir com selo? Não, esse bilhete é verdade, esse aqui não precisa acreditar. Eu acho que o grande legado negativo que fica para ele não é vestir a camisa do Corinthians. É a mentira, no meu entendimento. E no de vocês? Assim, eu me coloco numa posição, inclusive, não posso ser leviano aqui de afirmar, mas eu me coloco numa posição, inclusive, de duvidar se de fato vestir a camisa do Corinthians foi só simplesmente um vacilo, um acaso, porque eu acho que tem que ser contextualizado. Se ele tivesse aparecido ali com a camisa do Grêmio, do Inter, do Juventude, que seja, é uma questão. Agora ele apareceu com a camisa do Corinthians, onde os 2 ou 3 primeiros meses do ano foram dominados, inclusive naquele momento onde a gente não tinha futebol acontecendo, os 2 primeiros meses do ano, os programas esportivos foram dominados pelo assunto Gabigol vai jogar ou não vai jogar no Corinthians.
E aí, no momento onde, enfim, ele passa por dificuldade no Flamengo, não consegue jogar, e aí você vê, tem a mentira, a questão do doping, tudo isso que envolve hoje o que é o pacote Gabriel, eu me coloco, inclusive, numa posição de questionar se realmente foi só uma foto que foi vazada, que surgiu, se não houve, se não teve algo ali proposital, me coloco realmente numa posição de questionar, porque diante de tudo isso, é difícil da gente conseguir ter uma certeza do que é. Pelo que você falou, na verdade, a palavra dele hoje acaba valendo muito pouco. E como os jogadores também têm um domínio sobre quem cuida da imagem deles, né? Porque eu não, como jornalista também, eu não posso deixar de fazer uma grande crítica da forma como foi conduzida tudo isso. Porque era a vontade de quem permanecer com essa fake news, bancando essa fake news? Era dele? Era de quem cuida da imagem dele? Até onde eu sei, tiveram muita dificuldade de conduzir a verdade dessa situação. Então, como jornalista, eu também questiono, e eu falo isso usando o papel, o que aconteceu com o Gabriel, mas isso está acontecendo com vários jogadores do futebol brasileiro. Como eles estão descolados do papel deles como imagem mesmo, assim, do que pode falar, do que não pode, da questão do decoro. E quando a gente fala de assessoria de futebol, muitas vezes essas assessorias são muito amigos dos jogadores, né? E às vezes quando você é muito amigo, você não consegue nem falar não. Ela deixa de ser profissional para ser muito mais na base da amizade, você não consegue nem falar não. Então, acho que quando uma empresa séria de assessoria de imprensa, que muitas vezes é ligada aos empresários desses jogadores, não consegue barrar que uma fake news se propague, então tem uma coisa também muito séria, né, na imagem, de quem cuida da imagem desses jogadores, de não conseguir fazer o cara falar não, pensar de outra forma. Porque por mais que o jogador seja o importante da história, ele também tem que saber ouvir não, né? Olha, não é por esse caminho, vamos assumir, vamos pensar uma outra forma de contar essa verdade, ou de não propagar essa mentira. Então, acho que todo o combo foi muito ruim, da imagem do atleta, do jogador, para o clube que ele joga, para quem cuida da imagem dele também, principalmente, porque assim, você não cuida só da imagem do Gabriel, você cuida da imagem de outros tantos jogadores. Como é que são esses outros jogadores da relação com quem cuida da própria imagem? Então, acho que fica essa questão da mentira, como o Pedro falou, que eu acho que é um vácuo muito grande do que acreditar daqui para frente, se ele fez de propósito ou não, se foi uma brincadeira ou não, e eu acho que isso é assim, uma discussão até meio chata nesse momento. A questão é que um jogador que tinha uma conversa, né, a possibilidade desde o começo do ano de trocar de clube, de jogar nesse clube, aparece usando a camisa dele, eu acho que é muito ruim para o torcedor também. Com tudo que, e tudo que o Gabriel fala, não sei se vocês já repararam, toda a manifestação dele sobre qualquer problema, ele cita os títulos que ele conquistou. Não, porque olha, eu conquistei isso, isso e isso, eu gosto muito do Flamengo, mas eu conquistei isso, isso e isso. Mesmo conquistando tudo isso, ele nunca vai ser acima do clube. Então, Sim. assim, isso é muito sério também. Essa é uma questão... muito. Esse era o ponto que eu ia tocar. Porque, na verdade, quando ele mente, na primeira explicação dele sobre o que aconteceu, ele mente porque ele acha que ele está acima de tudo. Entendeu? Tipo assim, eu vacilei, mas eu vou dizer que eu não fiz isso porque eu fiz 3 gols em finais de Libertadores, fiz gols em Campeonato Carioca, em Brasileiro, em tudo, eu colecionei taças, já fiz fotos mostrando que tinha 2 Libertadores, o Zico só tem uma, e na mesma foto estava o Zico, aquilo, por sinal, foi outro absurdo dele. Então, passa pela cabeça dele que ele pode tudo. Pô, eu já consegui isso tudo, então eu posso dar uma vacilada que ninguém vai ligar. Só que ligaram, entendeu? Só que a vacilada dele agora extrapolou qualquer sentimento e ele ainda mentiu. Por exemplo, o Zico e o Júnior vestiram a camisa do Vasco e foram jogar. Entendeu? Tudo é questão do contexto. E não teve nenhuma polêmica sobre isso. Nenhuma polêmica. Tem N fotos aí, se você procurar Zico, camisa do Vasco, você vai ver. E ver se isso aí arranhou a imagem do Zico ou do Júnior em algum momento. Não, porque eles sempre foram retos. Era as pedidas do Dinamite, né? Do Roberto no jogo amigo contra o deles, né? Exatamente. No caso, assim, o Arboleda, recentemente, né? Sei, lá no Equador. Ele estava discutindo renovação, parecida com o... Claro, que o tamanho do Arboleda no São Paulo não se compara do Gabigol no Flamengo. Mas ele estava discutindo renovação com o São Paulo, tinha até uma linha de noticiário que ele poderia ir para o Palmeiras e ele veste a camisa do Palmeiras. E ele admite, vestir.
era uma aposta, E deu uma eu confusão paguei. danada. Deu. Mas assim, insisto, se o Gabigol na sexta-feira admite, vacilei, eu sei que eu não podia, eu vesti a camisa do Corinthians, eu acho que é vida que segue. Mas quando ele decide dizer que a foto era falsa, o empresário dele escreveu para jornalistas que a foto era falsa, Então. solta uma nota oficial dizendo que a nota era falsa, Horrível. posta nas redes sociais que tem muita fake news em torno disso, e aí na sexta-feira ainda já é desmascarado pelo Flamengo, porque se o Flamengo aplica uma punição a ele, é porque o Flamengo aferiu a veracidade da foto. E aí espera 2 dias para admitir que mentiu. Eu acho que assim, muito maior do que o vacilo de você vestir uma camisa de um clube, que eu vou chamar de vacilo, é você ter a sua credibilidade arranhada no processo. Rizek, imagina... Em qualquer aspecto, Pedro, desculpa. Não? Em qualquer aspecto, você precisa ter a sua credibilidade integral. Você não pode escorregar. Se você perder a sua credibilidade em algum momento, você tem que dar cambalhota para recuperar. Todo jogador coleciona camisa. Isso não é problema. Todos ganham camisa e colecionam com orgulho. Eu acho legal. Se eu fosse jogador, claro. eu ia colecionar também. Agora, a questão é ele fazer uma reunião na casa dele com a camisa de um rival, com a marca de publicidade de um rival. Com outros funcionários do com clube outros onde ele funcionários atua. dentro do clube. E outra, só para passar para você sobre o que a Ana falou sobre o staff. Eu nem sei quem é o staff do Gabigol, não é uma crítica para eles, é para todo o staff. Sim, sim. Staff de jogador de futebol não é para passar pano para jogador e só para dizer sim. É para orientar o jogador, assessor de imprensa, quem gerencia a imagem. Tem várias funções sim. hoje num jogador do tamanho do Gabigol. E provavelmente são bons profissionais. Mas não pode só dizer sim. O bom assessor, o bom gestor de carreira é o que diz não. Você não pode, que impõe limites. É igual um pai com um filho. Você não pode dizer sim para o seu filho. Pode. Pode isso? Pode. Vai lá, faz, para não ter problema, para não bater de frente com seu filho. É a mesma coisa do gestor de carreira. Você tem que dizer, não, isso você não pode fazer. Ou se fez, você errou quando fez. Você não pode passar pano que ele vai continuar fazendo. Isso é para o bem do Gabigol e para qualquer jogador. Quando você contrata um assessor de imprensa, um gestor de carreira, você não está contratando uma babá. Você está contratando um cara para cuidar da sua imagem. E cuidar da sua imagem, às vezes, é preciso dizer não. Você não pode fazer isso. Desculpa, eu já atropelei 3 vezes. Nada, não, assim, só um exercício aqui. Imagina se, a partir de 1º de julho, o Gabriel já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Imagina se, em julho, o Corinthians observa ali e fala, não, acho que vale a pena a gente fazer um investimento e o Gabriel assina um pré-contrato com o Corinthians. Imagina a cabeça do torcedor do Flamengo. O que não vai passar? Que é um cenário que é normal. O Flamengo pode observar e falar, a gente não vai renovar o contrato com você mesmo, e o Corinthians achar que vale a pena fazer o negócio. Imagina a cabeça desse torcedor do Flamengo, observando o Gabriel no meio de julho, assinando um pré-contrato com o Corinthians, com todos esses episódios que aconteceram até aqui no ano. Aliás, Se o Flamengo quiser... Perdão, Rizek. Se o Flamengo optar por não renovar, ele está com todos os recursos na mão dele para tomar essa decisão agora. Quer dizer, se antes parecia... A gente pode rodar a temporada Gabigol. Se antes parecia uma escolha difícil de ser feita, não pelo momento. Muito dele é ruim, não é de hoje. Mas pela história inegável, né? Ele é um gigante na história do Flamengo. Nada apaga isso. Então, se antes parecia uma escolha muito difícil, né? Você renova com o jogador, dado o histórico que ele tem, ou você avalia o momento, que é ruim, ele vem jogando mal já há algum tempo. Nesse momento, eu diria até que parece meio óbvio. Parece até meio óbvio a decisão que você vai tomar, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai sair do Flamengo. Pode não sair e vai me surpreender. Agora, você imagina o ambiente para ele do Maracanã no dia 28 de maio, daqui a 9 dias, no jogo contra o Milionários. Que apesar da situação tranquila do Flamengo, é um jogo decisivo. E aí, cara, como é que vai ser? E a sorte, entre aspas, é que o Flamengo já jogou com o Corinthians no Maracanã. Pode jogar na Copa do Brasil. Ele vai entrar em campo contra o Amazonas, mas o jogo é em Manaus e num outro... É um outro contexto de torcida, né? Porque é uma torcida que... não é o torcedor que está acostumado a ver o Flamengo semanalmente. É um torcedor que vê o Flamengo 1, 2 vezes no máximo no ano. Então, talvez pode ser que passe um pouco batido, não tenha uma grita muito grande. Não sei. Acho que vai ter, mas assim, acho que talvez o torcedor possa não pegar tanto no pé por ser um tipo diferente de torcedor.
Agora, é muito curioso porque eu estava no Maracanã semana passada no jogo Flamengo e Corinthians. E apesar dele estar no banco, quando ele entrou, se eu não me engano, ele entrou por último, entrou na última fila de jogadores ali para o aquecimento. A torcida gritou o nome dele quando ele entrou. Ele foi do outro lado do campo, acenou. Quando ele acenou para a torcida gritou o nome dele. E assim, cara, e a gente vê o profissional meio que rasgando essa história que ele construiu. Cara, a gente se coloca o Gabriel hoje como o segundo maior jogador da história do Flamengo. Vai ter uma discussão aqui, outra ali, mas assim, se discute pouco que ele está pelo menos no top 3, dos melhores jogadores da história do Flamengo. E isso porque ele construiu isso. Então, para você conseguir fazer um trabalho de manchar uma história desse tamanho, cara, tem que fazer muito esforço. Muito esforço. Gabigol falou o seguinte nessa entrevista ao Portal UOL sobre renovação. Abro aspas para o atacante do Flamengo. Eu acho que não muda o cenário. Todo mundo sabe, não é escondido de ninguém, que eu quero muito ficar no Flamengo. Tenho certeza que não é uma foto, não é um erro que vai apagar a nossa conexão. Principalmente com a torcida do Flamengo. Sempre foi uma relação de amor e ódio, mas verdadeira. É isso que eu sinto deles. Quando eles levantam a bandeira para mim, na questão do doping, foi o melhor dia da minha vida, além dos títulos. Agora é aguardar. Acho que, assim, prever comportamentos de torcida é muito imprevisível, né? O Gabigol foi xingado num jogo de basquete nesse fim de semana. O Pedro, por exemplo, foi xingado num jogo desse estadual porque ele é titular do Gabigol. Não tinha nenhuma razão para xingar o Pedro. Então, torcedor, é muito difícil a gente prever qual será o comportamento dele. Acho que agora é aguardar os próximos fatos e refletir sobre... Você é dirigente no clube brasileiro. Hoje o Gabigol é um atleta top para você fazer um investimento? Assim, eu acho que é um jogador para você fazer um investimento, até porque ele é um jogador jovem que tem potencial. Mas eu jamais pagaria 2 milhões de salário para o Gabriel. A questão da renovação dele no Flamengo não é só a renovação pela renovação, por ter o Gabriel no elenco. É que a gente está falando de um jogador que, para renovar esse contrato, ele está querendo uma valorização. Sendo que hoje, o Gabriel não é um jogador valorizado no mercado. Então, acho que a diretoria do Flamengo, quando ela para analisar renovar ou não com o Gabriel, tem muitas outras questões. Só que a principal questão, que é o campo e bola, hoje, além de todo o contexto, também pesa muito contra ele, porque ele não está desempenhando. Pelo que ele tem feito hoje, pensar o Gabriel jogando no futebol brasileiro, tá? Vamos falar de Arábia Saudita, porque aí é outra coisa. Mas pensar a permanência dele no futebol brasileiro, pelo custo que ele entrega hoje, acho que não tem clube no futebol brasileiro que pagaria isso. Nem só por ter ou não ter o dinheiro, mas é a relação custo-benefício. E para o próprio Flamengo essa conta começa a ficar alta, porque embora seja um time rico, que não tenha dívidas, mas você está abrindo mão de você ter um jogador que tecnicamente vai te entregar para um jogador que nesse momento não está entregando. Assim, ele sequer brigou, teve a questão do doping, óbvio, mas para abalar a titularidade do Pedro. Titularidade, eu odeio usar essa palavra, porque ela não existe, inclusive, mas para abalar o fato do Pedro ser o titular. Então, assim, é um conforto muito grande que ele encontrou nesse momento para a renovação com o Flamengo. Só que o desconforto chegou através dele mesmo. Porque se ele fica ali no sapatinho, correndo, buscando, indo atrás... Vale a gente lembrar que há 2 anos o Gabriel mudou a forma de jogar, o que acabou potencializando o futebol do Pedro. O Pedro foi para uma Copa do Mundo, ele não foi, ele não construiu uma carreira na seleção brasileira, bem longe disso, na verdade. Mas hoje, pensar o Gabriel como custo-benefício no futebol brasileiro, até mesmo para um time riquíssimo como o Flamengo, é bastante questionável. É bastante questionável. Acho que o Pedro vai receber mais carinho a partir de agora, por exemplo. Acho, né? Porque prever comportamento de torcida... Sinceramente, assim, a torcida, o torcedor é um ser vivo, com vida própria, assim, Sabe que eu tenho uma impossível dúvida. prever comportamento. Eu tenho uma dúvida em relação, vou cruzar os assuntos aqui, o Gabriel com o Cássio. Quanto do que a gente discute nesse nosso ambiente do futebol, somando redes sociais, isso tem um impacto fora desse mundo, fora da bolha, né? A gente fala muito do carnaval, que tem a bolha do carnaval, né? Fora da bolha do futebol. Como é que isso impacta no torcedor que está lá na casa dele só assistindo a televisão, ou ele não está ligado na rede social, ou ele só acompanha o Gabriel pelas redes sociais do Gabriel, o Cássio pelas redes sociais do Cássio, fora dessa bolha que dá um peso muito maior para muitas coisas, e eu não estou tirando o peso disso, eu só estou dando um exemplo, qual o impacto disso para esse torcedor? Eu tenho muita dúvida, porque quando a gente fala de Gabriel e Cássio fora dessa bolha, a relação é outra, é até mais amorosa e mais empática do que o que a gente vive nessa nossa bolha do futebol. Então, eu tenho sincera dúvida sobre isso também.
Bom ponto da Ana Thaís. Em relação ao Cássio, eu acho que ela está certa, né? O Cássio está sendo muito criticado no Corinthians, já perdeu a posição titular e vai deixar o Corinthians, né, nos próximos meses. Já em relação ao Gabigol, não, Ana Thaís. Próximo jogo do Flamengo no Maracanã, provavelmente ele vai ser muito hostilizado, né? Final de semana, jogo de basquete, já sofreu isso. Claro que na rede social todo mundo é mais brabo, grita, né? Só tem valente na rede social. Mas dessa vez, eu acho que o Gabigol não vai ter perdão. Na minha opinião, né, pessoal? Falando já o terceiro ou quarto vídeo que eu faço sobre esse assunto e vou repetir. Para mim, já passou o tempo do Gabigol no Flamengo. A pouca chance que ele tinha de renovar com o clube, acho que foi por água abaixo. A diretoria não deve renovar com ele pelo valor que ele custa, né? O Gabigol é jovem, provavelmente vai acertar contra o clube, óbvio. Não sei se ganhando essa bala toda. Provavelmente vai voltar a jogar bem, se entregar. Não discuto isso. Mas para o Flamengo, eu acho que já deu. O Flamengo não tem que renovar. E digo mais, tá? Clima zero. Eu acho que nem entrar em campo ele deveria mais entrar com a camisa do Flamengo. É isso aí, pessoal. Esse foi um corte rápido aqui sobre o Seleção Sport TV. Quem gostou do vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e, claro, né, pessoal, compartilhe com os amigos. Também, ó, marca o sininho aí que sempre que a gente lançar vídeo, você vai ser notificado. Recado final, como sempre, cartoleiros de plantão, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da nossa liga, que é só chegar lá, se inscrever para participar do Cartola, da Liga do Apenas Torcedores. Mas para concorrer aos prêmios, tem que fazer parte do grupo do WhatsApp. Aí é muito simples. O contato também está na descrição do vídeo. Entrar em contato com a gente para fazer parte do nosso grupo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos ver como vai ser os próximos capítulos, próximos assuntos. E logo mais, se der, eu trago mais um vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!